Pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tudo tranquilo com vocês? Aqui é o professor Carlos, o professor de ciências de vocês, tá bom? Eu espero que vocês estejam bem para que nós possamos, dar início a mais uma aula desta semana, desta terça-feira, tá certo? Mais uma aula aí de ciências. Tranquilo, galera? Pessoal, só lembrando o seguinte, na aula passada, na aula anterior, a gente estudou alguns conteúdos que eu tinha dito para vocês, que são conteúdos que normalmente eles caem, normalmente são estudados, são explicados no nono ano, tá bom? Mas como houve aí a mudança aí com a BNCC, que criou-se novas regras, novos conceitos, tá bom? Novas formas didáticas, alguns conteúdos entraram no sexto ano, tá bom? Então, são conteúdos que são um pouquinho mais complexos, que normalmente o aluno só vê no nono ano. Mas não se preocupe, que eu vou tentar passar para vocês de uma maneira bem tranquila, tá bom? De uma maneira bem calma, para que vocês entendam direitinho. Então, na aula de hoje, eu vou falar para vocês sobre trabalho. Galerinha, trabalho é uma palavra que é muito usada no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Quem nunca ouviu alguém dizer que o pai fez um trabalho, que hoje pela manhã vai fazer um trabalho, na escola os colegas também fizeram um trabalho, seu pai arrumou um trabalho e por aí vai. Na verdade, quando se fala em trabalho, na linguagem do dia a dia, na linguagem cotidiana, pensa-se em alguma coisa associada a emprego, Ter um trabalho é ter um emprego, tá bom? É o ato de trabalhar. Só que na física, trabalho vai muito além disso. Na verdade, não tem muito a ver o trabalho da física com esse trabalho que a gente conhece. Física, gente, trabalho está associado a uma coisinha chamada de energia, tá bom? Trabalho está associado a uma coisinha chamada força, deslocamento, aceleração. Então, veja só, deixa eu começar a mostrar aqui umas imagens para vocês. Aí vocês estão vendo aí uma pessoa empurrando um pneu, tá bom? Vou colocar umas imagens para vocês. Tem aí um monte de soldados puxando uma corda, tá bom? Tem uma pessoa aí que está empurrando um carrinho e por aí vai. Pessoal, em todos esses exemplos que vocês viram, existe a aplicação de uma força, tá certo? Tem uma força envolvida. E sempre que você aplicar uma força, você terá um deslocamento. Então, quando você empurra alguma coisa, essa coisa ganha distância, essa coisa se distancia, tá bom? Esse distanciamento a gente conhece como deslocamento. Para a física, o trabalho é a força aplicada vezes o deslocamento. Tá certo, pessoal? Então, deixa eu mostrar aqui alguns exemplos. Então, na verdade, antes de eu mostrar os exemplos, eu vou falar das unidades, tá bom? Que são unidades do Sistema Internacional de Medidas. Eu vou falar só das unidades que vai nos interessar para o assunto de hoje. Gente, a massa, o valor da massa no Sistema Internacional é sempre em quilograma, tá certo? A distância, o deslocamento vai se dar em metros. A força é sempre Newton, a gente viu na aula passada, a força é sempre Newton, e o trabalho é dado em Joule, tá bom? Traduzindo, quando na física você calcula o trabalho, o resultado, a resposta, vai ser o número seguido da letra J maiúscula. Então, quando eu digo que o trabalho for de 10, eu digo que ele é de 10 Joule. Quando o trabalho for de 5, ele é de 5 Joule, tá bom? Como é que nós calculamos o trabalho de acordo com a física? Vou mostrar para vocês agora a fórmula. Fórmula para calcular o trabalho. Gente, T é igual a F vezes D, tá bom? Quer calcular o trabalho realizado por uma força, sempre que você aplica uma força em um corpo, você vai estar realizando trabalho, tá certo? Quer calcular esse trabalho, gente? É só você pegar a força que você aplicou no corpo e multiplicar pelo deslocamento, tá bom? Somente isso. Pega a força que você aplicou, que alguém aplicou no corpo e multiplica pelo deslocamento. Vamos ver aqui alguns exemplos? Olha só, uma força de 80 newtons desloca um corpo por 5 metros. Calcule o trabalho realizado. Gente, a gente viu que a fórmula para a gente calcular o trabalho,
É só você pegar a força e multiplicar pelo deslocamento. Fazendo isso, você vai ter o trabalho. A força aí, galera, é 80, beleza? O deslocamento aí, ó, o corpo se desloca. Deixa eu ler de novo para vocês. Uma força de 80 newtons desloca um corpo por 5 metros. Calcule o trabalho realizado. Gente, é só pegar 80 e multiplicar por 5. Gente, 5 vezes 8 é 40. Então, 5 vezes 80 dá 400. Então, a resposta é 400 joule. Vamos para a próxima? Um bloco de 2 quilogramas é puxado com velocidade constante por uma distância de 4 metros em um piso horizontal por uma corda que exerce uma força de 7 newtons. Qual é o valor do trabalho? Gente, vamos devagarinho. A questão pede o valor do trabalho. Para eu saber quanto vale o trabalho na física, é só pegar a força e multiplicar pelo deslocamento. A força, a questão já diz aí, é 7 newton, tá bom? O deslocamento, a distância é de 4 metros. Vocês estão vendo aí, ó. O objeto foi puxado por uma distância de 4 metros. Pega 4 e multiplica por 7, galera, vai dar 28. 28 joule é o valor do trabalho, tranquilo? Vamos para a próxima? O operário da construção civil precisa arrastar um saco de cimento de 50 kg. A força que ele faz é de 500 newton, se deslocando por 20 metros. Calcule o trabalho realizado pela força do operário sobre o cimento. Galerinha, muito fácil de novo, tá bom? A questão está pedindo para você calcular o trabalho. Para você calcular o trabalho, é só pegar força vezes o deslocamento. Quanto é a força, gente? Olha lá, a força é de 500 newton, tá bom? O deslocamento foi de 20. Qual seria a resposta? Seria aí 2 vezes 5, 10, seria 10.000, letra A, tá bom? Então, gente, na aula de hoje, vocês viram um pouquinho do que é trabalho para física, né? Trabalho está relacionado com força sendo aplicada em um corpo, com certo deslocamento, tá bom? Sempre que se aplica uma força a um corpo, a gente consegue um deslocamento. O produto, a multiplicação da força pelo deslocamento, seria o trabalho na física, beleza? Então é isso aí, galera. A aula de hoje foi sobre trabalho, tá bom? Dando continuidade àqueles conteúdos de força que a gente estudou na aula anterior, tá bom? Fiquem ligados, porque daqui a pouco eu vou passar uma atividadezinha para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e um grande abraço.